Greetings, Kentucky. You have to be there at 2 o'clock for a funeral service to bury Henry Branham, which is a cousin of mine. His wife died, and her last request that I had her funeral service. Breeding, Kentucky. Tenho de estar lá às 2 horas para um funeral para sepultar uma Henry Branham, que é primo meu. Sua esposa faleceu e seu último pedido foi que eu realizasse seu funeral. And that's at Breedings, Kentucky. That's about 150 or 60 miles, I guess, down or something like that, down south. And I'll have to leave a little early on kind of getting down there. E é em Breeding, Kentucky. Acho que são uns 240 ou 260 quilômetros até lá, ou algo assim, ao sul. E terei de sair um pouco cedo para chegar lá. And then we get back then tonight, and tomorrow afternoon I'm supposed to be in Tulsa for next week, at Tulsa, Oklahoma, but I won't get to go before Tuesday to Tulsa. E então voltaremos esta noite e partiremos amanhã à tarde. Devo estar em Tulsa semana que vem, em Tulsa, Oklahoma, mas não chegarei a Tulsa antes de terça-feira. And then we get back Saturday night, by Saturday night. E então voltaremos sábado à noite. Chegaremos sábado à noite. And Sunday morning, next Sunday morning, about 3 o'clock, we leave for the west, and then we won't be back no more till this fall. I'll come back to get my family and things, and we'll be back sometime this fall, the Lord willing. And I certainly want to ask the church to pray for me. E então, domingo que vem de manhã, por volta das 3 horas, partiremos para o oeste. E então não voltaremos mais até o outono, quando eu voltar para pegar minha família e as coisas. E voltaremos no decorrer do outono, querendo o Senhor. E quero pedir à igreja que ore por mim. I wanted to get see if I could be in. Let's see, this won't be communion night, or will it? No. I was here the last communion night, but didn't get back I won't be here in time for this communion. E queria ver se eu consigo participar. Vejamos, não será a noite de comunhão ou será? Não. Estive aqui na última noite de comunhão, mas não estarei aqui a tempo para esta comunhão. It'll be next Sunday night. It'll be the communion. I always like to keep up on that. See, always as you eat and drink this, you show forth the Lord's death until He comes again. Será domingo que vem à noite. Será a comunhão. Sempre gosto de estar em dia com isso. Vejam, sempre ao comer e beber isso, anuncia-se a morte do Senhor até que Ele volte. Yes. Sim. Well, you announced Sister Edith's birthday. We're going to have a little gathering down there next Friday night. Well, that's mighty fine. Sister Edith Wright has got one day younger, and they're going to have a little gathering down to her house next Friday night. Bem, isso é muito bom. A irmã Edith Wright está um dia mais nova e ela vão fazer uma pequena reunião na casa dela na sexta-feira que vem, à noite. Well, how nice. All right, it's public. Anybody? Public is invited to Sister Edith's birthday. She'll be about 18. Is that right, Sister? Bem, que bom, muito bem. O público está convidado ao aniversário da irmã Edith ela fará uns 18 anos. Está certo, irmã Edith? But like I said the other day, I said, I am just past 25. Mais ou menos como eu disse o outro dia, eu disse, sabem, acabei de passar dos 25. And a fellow looked around and said, yeah. E alguém olhou em volta e disse, é mesmo? And I said, my second time. E eu disse, pela segunda vez. When? Be 39. My, that doesn't seem possible, does it? 39. Quando? Fará 39. Que coisa! Não parece possível, não é? 39. I always referred to her as just a little girl, because when I first knew Edith, I guess that's Edith, let's see, I've known you, I guess, about 20-something years now. I guess 25 years, maybe 28. Sempre me refiro a ela como uma garotinha, sabem? Porque quando conheci Edith, acho que foi
Edith, vejamos, acho que a conheço há uns 20 e tantos anos. Acho que 25 anos, talvez 28. See, I've been preaching about 31 years, I think, so I guess I knowed you right immediately after I started preaching. The right family. So thankful that I know those people. They've certainly been inspiration in my life. Vejam, acho que estou pregando há uns 31 anos, então acho que a conheci logo depois que comecei a pregar a família Wright. Estou tão agradecido por conhecer essas pessoas. Com certeza tem sido uma inspiração na minha vida. And if the Wright family should pass on into eternity and I was still living, I couldn't pass that place without taking off my hat to think of the great things that God has done on that hillside there. Oh, my. E se a família Wright passasse para a eternidade e eu ainda estivesse vivo, eu não poderia passar por aquele lugar sem tirar o chapéu ao pensar nas grandes coisas que Deus fez naquela encosta lá. Oh, que coisa! That's where everything is taking place down there. And I have seen there taking place of the angel of the Lord making a visit for Georgie Carter. Foi lá que, tudo o que aconteceu lá, e vi lá acontecendo o anjo do Senhor fazendo a visita por Georgie Carter. Taking a place where he led me on the hillside that night with the poison ivy stuff, and then he met me over there also in the vision and shined down from the dogwood bushes. Oh my, and just so many things have taken place. Incluindo o lugar em que ele me guiou à encosta aquela noite com a era venenosa, e então ele também se encontrou comigo lá na visão e brilhou desde os arbustos de corniço. Eles, que coisa, tantas coisas aconteceram. Brother Wright laying at the point of death and all the doctors that passed by and his church members down there telling him, go get your divine healer now. O irmão Wright estava à beira da morte quando todos os médicos o desenganaram e os membros da sua igreja lá dizendo-lhe, vá buscar seu curador divino agora. Me sitting up on the hill crying for 4 days praying for him. The Lord spoke a vision and said, go tell him, thus saith the Lord. He'll bury the guy that's making fun of him. And he did. That's right. And all the things that... Eu sentado no monte, clamando por 4 dias, orando por ele, o Senhor falou numa visão, disse, vá dizer-lhe, assim diz o Senhor, ele vai ao enterro do homem que está zombando dele. E foi, isso mesmo, e todas as coisas que houve. And then there where the Holy Spirit for the first time in the history of the church that I ever seen it come to pass when it spoke with those squirrels into existence. E então, lá onde o Espírito Santo, pela primeira vez na história da igreja, que já via acontecer, quando ele falou para aqueles esquilos existirem. Also gave Sister Hattie anything that she wanted to ask for, regardless of what it was, money or anything else, said it will be placed in your lap right now. Também deu à irmã Hattie qualquer coisa que ela quisesse pedir, independente do que fosse, dinheiro ou qualquer outra coisa. Disse, será colocado em seu colo agora mesmo. She asked for the souls of her 2 boys, and God gave them to her. And just so many things has happened down there on the hill. God bless them is my prayer. Ela pediu a alma dos seus 2 filhos, e Deus deu a ela. E tantas coisas aconteceram lá no monte. Deus os abençoe. É a minha oração. Say little Sharon Rose is sick here. Little Sharon Rose Dalton. Where's Sharon Rose at? Is she just went out? All right, we go. Escutem, a pequena Sharon Rose está doente aqui. A pequena Sharon Rose Dalton. Onde está a Sharon Rose? Ela acabou de sair. Muito bem. Vamos. What's that? Or you know what? Let's pray for them now. O que disse? Bem, sabem, vamos orar por eles agora. Because I tell you what I got to do. As soon as I can get through, I got to get down in Kentucky, and I got, well, if it's 150 miles, I don't know, it's Breedings, Kentucky. Porque eu lhes direi o que tenho de fazer. Assim que conseguir terminar, tenho de ir a Kentucky, e tenho
Bem, se são 240 quilômetros, eu não sei, é Breeding, Kentucky. Yeah, I don't have any idea how far it is. You go all the way down the turnpike and then about the same distance or a little farther again on over through down by Brother Beeler's place and on through that city and another city and another city and another city. Não faço ideia de quão longe seja. Vai-se até a rodovia e então mais ou menos a mesma distância, ou um pouco mais adiante, passa-se pela casa do irmão Biller e por aquela cidade e outra cidade e outra cidade e outra cidade. To a little church that my grandfather built. A little Methodist church that I preached in 25, 30 years ago. Até uma igrejinha que meu avô construiu, uma igrejinha metodista em que preguei 25, 30 anos atrás. And this lady used to be buried from there. She was a nurse. And she died suddenly, and her last request was for me to preach her funeral. And then some of my people come up yesterday and asked if I'd go do it, and I just couldn't turn down. E essa senhora será sepultada saindo dali. Ela era enfermeira e morreu de repente, e seu último pedido foi para eu pregar em seu funeral. E então alguns dos meus parentes vieram ontem e pediram para eu fazer isso e eu não pude recusar. And them sitting there crying, saying it's her last request. So it was hard, you know, and I just said, well, I want to go down to the church, and I want to see the folks there and then take that too, so I just have to kind of hurry to get it, so you understand. Ele sentado lá, chorando, dizendo, foi seu último pedido, então foi difícil, vocês sabem. E eu disse, bem, quero ir à igreja e quero ver as pessoas lá e então realizar isso também. Então, tenho de me apressar para cumprir isso, de modo que vocês entendem. Now, while they're getting, I believe Brother Dalton, oh, well, that's all right. Just wait a minute. Agora, enquanto estão chegando, creio, o irmão Dalton, bem, tudo bem, é só, vamos esperar um minuto até... You bring little Janice up here, and anybody else who wants to come be prayed for, that's all right. And Tragam a pequena Janice aqui e qualquer outra pessoa que queira vir para receber oração, tudo bem. E estamos... How are you, Janice? Here's a fine lady from here. The reason she's so pretty, this is my sister's child. Como vai, Janice? Que coisa! Aqui está uma bela senhorita. Venha cá. O motivo dela ser tão bonita é que é filha da minha irmã. And I want to get back here so people can hear what I say. Now, this little darling, she's got a healthy mother and a healthy father, but something happened to this child. E quero voltar aqui para que as pessoas consigam me ouvir o que digo. Agora, esta querida mocinha, ela tem uma mãe e um pai saudáveis, mas algo aconteceu com esta mocinha. She's delicate, real delicate, and little and thin, sweet as she can be. And of course, you know, I think so. Ela é delicada, muito delicada, e pequena e magra. É tão meiga e, claro, vocês sabem que eu acharia isso. But something always is wrong with this child. Satan is trying to take the child, and maybe God has his hand on the child. See? We can watch when you see Satan working. Mas algo está sempre errado com esta mocinha. Satanás está tentando levar a mocinha, e talvez Deus tenha sua mão sobre a mocinha. Vejam. Podemos observar quando se vê Satanás trabalhando. That's just watch. There's something laying there somewhere. Now, she's been sick for a few days. É isso mesmo, notem. Há algo ali em algum lugar. Agora, ela está doente há alguns dias. I didn't go out there because I didn't know whether she'd gotten well or not. I had to go to Florida and around. Não fui lá, pois não sabia se ela havia melhorado ou não. Tive de ir para a Flórida e arredores. But she rises a fever, ain't that right, sis? She has an awful fever comes up on her, and about 103, that makes 5 degrees of fever. The doctors don't know what it is. Mas está com febre, não é mesmo, irmã? Ela está com uma febre terrível, com uns 39. Isso equivale a 3 graus de febre. Os médicos não sabem o que é. And they kind of think it's a rheumatic fever.
If it would be a rheumatic fever, might leave her heart in a terrible condition like her uncle died by. E acham que é febre reumática. Se for febre reumática, poderia deixar seu coração em uma condição terrível, como seu tio morreu. But I'm going to claim the life of this child for Jesus Christ. Yeah. Mas vou requerer a vida desta mocinha para Jesus Cristo. Vejam, And you know, David, as I've said once before here, David said to Saul, he said, Saul wanted to give him an armor and a spear to fight the Goliath, the giant. e vocês sabem, Davi, como eu já disse aqui, Davi disse a Saul, Saul queria lhe dar uma armadura e uma lança para lutar contra Golias, o gigante. He said, I don't know nothing about them things. He said, but let me have this slingshot what I threw, you see. And he said, a lion coming got one of my father's sheep. Ele disse, eu não entendo disso, ele disse, mas deixem-me pegar esta funda, o que já usei, vejam. E ele disse, chegando um leão, pegou uma das ovelhas do meu pai. And I went after him at the slingshot, and I got him. And I brought the sheep back. E fui atrás dele com esta funda e o peguei. E trouxe a ovelha de volta. Now these are sheep too. Lambs and sheep, God's sheep. Now let's us go after him this morning as the church of God. To Amen. bring him back. Now the doctor don't know what to do for the child. Agora, estas também são ovelhas, cordeiros e ovelhas, ovelhas de Deus. Agora, vamos atrás delas esta manhã como igreja de Deus, para trazê-las de volta. Agora, o médico não sabe o que fazer pela criança. Now I think Brother Ed's little girl too has got some kind of a developed asthmatic condition or something. E acho que a filhinha do irmão Ed também contraiu algum tipo de problema asmático ou algo assim. Well, I believe that Jesus said this, I give you the keys to the kingdom. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. What you loose on earth will be loosed in heaven. Bem, creio que Jesus disse isto. Eu te dou as chaves do reino. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. We believe that with all of our heart. God give us faith to believe it with all of our heart as we pray. Cremos nisso de todo o coração. Agora que Deus nos dê fé para crer nisso de todo o coração enquanto oramos. Our Heavenly Father, I hold here this little delicate flower of the Weber's family. Sweet, tender, delicate. Nosso Pai Celestial, seguro aqui esta florzinha delicada da família Weber, doce, terna, delicada. And the physicians, they are trying with all they know how to try to find out what's the matter with the child, but they can't do it. E os médicos, eles são fiéis, estão tentando com tudo o que sabem, tentando descobrir qual é o problema da mocinha, mas não conseguem. And I'm holding her hand, and I don't believe she's got any rheumatic fever. Oh, hallelujah. I believe it was so you'd tell me. I believe it's Satan Jesus. trying to beset this child's life. Thank you. E estou segurando sua mão, e não creio que esteja com febre reumática. Creio que, se fosse assim, tu me dirias. Creio que é Satanás tentando perturbar a vida desta criança. And we're claiming her this morning for the kingdom of God. E a estamos requerendo esta manhã para o reino de Deus. Thou enemy of the human life, thou enemy of God Almighty, I come in behalf of this child to cast thee out of her. Tu, inimigo da vida humana, tu, inimigo do Deus Todo-Poderoso, venho em favor desta criança
te expulsar dela. In the name of Jesus Christ, you leave this little child. You may be able to escape the doctor, but you can't escape God. Em nome de Jesus Cristo, deixa esta criancinha. Tu podes escapar do médico, mas não podes escapar de Deus. This prayer of faith is zeroed in the name of the Lord Jesus to strike you in this child's body. And it shall strike that vital spot wherever you're hid, and you will be uncovered and brought out. Esta oração da fé é dirigida em nome do Senhor Jesus para te acertar no corpo desta criança. E ela acertará esse ponto vital, seja onde estiveres escondido, e serás descoberto e trazido para fora. The child shall live and be well, for we present her in Jesus Christ's name for her healing. Amen. Aleluia. E a criança viverá e ficará boa, pois a apresentamos em nome de Jesus Cristo para a sua cura. Amém. Lord, I wouldn't worry one more step about it. Aleluia. It'll be all right, and that's it. Dolores, eu não me preocuparia nem mais um pouco com isso. Sim, Janice vai ficar bem e acabou. Let me have a little dog in here. Hi there, honey. What a sweet little thing. My, you're awfully heavy. Então, temos uma pequena Dalton aqui. Não são uma doçura? Que coisinha mais doce. Que coisa, você é bem pesada. Isn't that a little darling? A real little Irish-looking girl with blue eyes and black hair. And she's just a wheezing her little lungs and everything. She developed an asthma like in her throat. Não é amável? Uma menina que realmente parece irlandesa, de olhos azuis e cabelo preto. E está ofegante, seus pequenos pulmões e tudo mais. Ela pegou um tipo de asma na garganta. Oh, Lord, In the name of Jesus. a lion and a bear came in, said David, and got some of the father's lambs. And he went after them. Oh, Jesus. Ó Senhor! Um leão e um urso entraram, disse Davi, e pegaram alguns dos cordeiros do pai. E ele foi atrás deles. And he was able to conquer that lion and that bear. And we come this morning as believers like David was in the God of heaven who made the heavens and earth. Come for this child in the name of Jesus Christ. Yes. E conseguiu vencer aquele leão e aquele urso. E estamos vindo esta manhã como crentes, como Davi foi, no Deus do céu, o qual fez os céus e a terra. Estamos vindo por esta criança, em nome de Jesus Cristo. And Satan, you who have afflicted this child, you're going to have to turn her loose. Or we command you to let the child go, so she'll be well. I rebuke thee, Satan, charge thee by the resurrection of Jesus Christ, the Son of God, who triumphed over you. E Satanás, tu que afligiste esta criança, terás de soltá-la, pois ordenamos que soltes a menina para que fique boa. Eu te repreendo, Satanás, e te ordeno, pela ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que triunfou sobre ti. And all your powers are spoiled. You have no powers. And I triumph over you by faith in the name of Jesus Christ, who is the Son of God, who charged us by this gospel. E todos os teus poderes foram confiscados, e tu não tens poderes, e eu triunfo sobre ti pela fé, no nome de Jesus Cristo, o qual é o Filho de Deus, o qual nos encarregou, através deste Evangelho, That in His name we should cast you out. Amen. It's a commission given by Christ. Praise. You'll leave her. Or we charge thee in the name of Jesus Christ to leave the child, and she'll be well. It is so. Hallelujah. Amen. It is done. que em seu nome te expulsássemos,
é uma comissão dada por Cristo. Tu a deixarás, pois ordenamos-te em nome de Jesus Cristo que deixes a criança e ela ficará bem. Don't you doubt one bit, Sister Baldwin. Don't worry no more. God said so, that's so. Amen. Agora, não duvide nem um pouco, irmã Dalton. Não se preocupe mais. Deus disse ponto final. Who's this little fella? Oh, broke over her eye. Now, she's almost a young lady. I don't know where I can lift her up or not, but she's awfully pretty. Her name is Wilson. Lisa Wilson. Quem é esta garotinha? Oh, um tumor no olho. Agora, ela é quase uma mocinha. Não sei se consigo levantá-la ou não, mas é muito bonita. O nome dela é Wilson. Lela? Lisa Wilson. Isn't she a pretty little thing? She's got a growth over her eye. That's it. Well, Jesus heals growth stuff. Hallelujah. You'll have to go. Não é uma garotinha bonita? Ela tem um tumor no olho. Bem, Jesus cura tumores, não cura? Ele terá que... Well, it's just a little fatty tumor. It's loose. It has done your roots. Let us pray. Bem, é só um pequeno tumor gorduroso, está solto, não tem raízes. Oremos. Oh Lord, we bring this little darling to you in the name of the Lord Jesus, and hold her as an innocent child in the presence of God. Hallelujah. Ó Senhor, trazemos esta querida criança a Ti, em nome do Senhor Jesus, e asseguro como uma criança inocente, na presença de Deus. And the devil has done this evil to her and would put her out with it if he could. But thou art more than Oh, merciful. amen. E o diabo lhe fez este mal, e cegaria seu olho com isso se pudesse. Mas tu és mais do que um oponente para ele. We charge thee, Satan, by the name of Jesus Christ, to triumph over you in all your afflictions that you put on people. We charge thee in his name by a commission given by an angel sent from God. Nós te ordenamos, Satanás, pelo nome de Jesus Cristo, que triunfou sobre ti e todas as tuas aflições que colocaste nas pessoas. Nós te ordenamos em seu nome, por uma comissão dada por um anjo enviado por Deus, That you depart from this child Amen. and she gets well. Through Jesus Christ's name, amen. Amen. que te afastes desta criança e ela fique boa, através do nome de Jesus Cristo. Amém. Bless you, little. Bless him. I wouldn't doubt it all no more. Just believe it'll be all right. Deus a abençoe, pequena Lisa. Eu não duvidaria mais. Apenas creia que ficará bem. All right, Sister Bruce. If you will, these women stand here. Would you all just move up just a little closer? So we can- Brother Neville, you come, if you will, and anoint them with oil. In the name of Jesus. Hallelujah. Muito bem, irmã Bruce. Agora, fazendo o favor, estas mulheres aqui de pé, Joyce, aproxime-se um pouco mais daqui para que as pessoas possam chegar. Irmão Neville, venha, por favor, e unja-as com azeite. You place your knees. You place your knees. Daughter. No lugar da sua filha, no lugar da sua sobrinha, filha. What's your sister? E qual é o seu irmão? These statements known to the people, of course, our sister's here, crippled, I see that. It's arthritis, sister. A broke a hip and had a stroke.
Essas declarações conhecidas do povo. Claro, nossa irmã aqui está aleijada. Vejo isso. É artrite, não é, irmã? Um quadril quebrado e teve derrame. This lady here has a pressure in the back of her head, like someone's hand pressing it. Esta senhora aqui tem uma pressão na parte de trás da cabeça, como a mão de alguém pressionando. Sister Bruce has hurt her leg, and she's still in the hospital. A irmã Bruce machucou a perna e também ela ainda está no hospital. Did you fall or something? That's one of our sisters here at the church. She's knocked off of an escalator, and she's really in the hospital. A irmã caiu ou algo assim. Essa é uma das nossas irmãs aqui da igreja. Ela foi derrubada de uma escada rolante e está, de fato, no hospital. Is it broken? Readers and blood vessels and so forth. And then she's standing for some blood. Está quebrada? Oh, os tendões e os vasos sanguíneos e tal. Então, ela está representando alguns entes queridos. And these three ladies here are standing for love. Amen. So we'll know now when we pray. Now let's bow our heads, everyone. E estas três senhoras aqui estão representando entes queridos, para que saibamos agora quando orarmos. Agora, inclinemos a cabeça, todos. Oh Lord Jesus, these requests has been made known, and the Bible has said, make your requests known to the congregation of the saints. Ó Senhor Jesus, estes pedidos foram apresentados, e a Bíblia disse, as vossas petições sejam conhecidas na congregação dos santos. Here are those who are praying for loved ones, who are some seriously ill, some mentally ill, denying that there is a living God, and other conditions. Aqui estão as que estão orando por entes queridos, alguns gravemente doentes, outros mentalmente doentes, negando que há um Deus vivo, e outros problemas. There's our sister here with a sprained leg in a serious condition, just went from the hospital here this morning. A sister that's got such a pressure in the back of her head, and a sister that's got a broken hip and a foot. Aqui está nossa irmã com uma perna torcida em estado grave, que acabou de sair do hospital aqui esta manhã. Uma irmã que tem tanta pressão na parte de trás da cabeça e uma irmã que quebrou o quadril e teve derrame. They're all here, Lord. They're presenting their requests and standing before the altar of God with anointing oil shining on their head. It represents the Holy Spirit. Estão todas aqui, Senhor. Estão apresentando seus pedidos e de pé diante do altar de Deus, com o azeite da unção brilhando na cabeça, o qual representa o Espírito Santo. I stand in the simplicity of the knowledge that I have of Jesus Christ and His work. Now I ask for each of them. Apresento-me na simplicidade do conhecimento que tenho de Jesus Cristo e Sua palavra e peço por cada uma delas. God, as I lay my hands upon them, may the request be given to them. Granted, O Jesus. May it be so for our sister here in the name of Jesus. Deus, ao impor as mãos nelas, que seus pedidos lhes sejam concedidos. Concede, ó Deus, em nome de Jesus, que assim seja, Pai, para nossa irmã Gertie, em nome de Jesus. Also for Bruce, may it be so her request. For our sister with the condition at the back of her head. Também para a irmã Bruce, Senhor, que assim seja seu pedido, seu joelho e suas pernas. Para nossa irmã com problema na parte de trás da cabeça. May it be so, Lord, in the name of Jesus, she'll be delivered. May Satan take his hand for that. Grant it. Que assim seja, Senhor, em nome de Jesus, e ela seja libertada disso.
Que Satanás tire as mãos da sua nuca. Concede. Our sister who is both paralyzed, a stroke, and got a broken hip. E nossa irmã, que está paralítica, teve derrame e quebrou o quadril. Lord, some of these might seem very little, and some of them very great. But none of them is too small or none too great for you. You are God over all. Senhor, alguns destes podem parecer muito pequenos e alguns deles muito grandes, mas nenhum deles é pequeno demais ou grande demais para ti. Tu és Deus acima de tudo. And I pray and deliver them by prayer of faith. Each one of them, Lord, as your servant, to break the powers of doubt or anything above them. E oro e as liberto pela oração da fé, cada uma delas. Senhor, como teu servo, para romper os poderes da dúvida ou de qualquer coisa sobre elas. I hand them their deliverance in the name of Jesus Christ. May each one receive exactly what they've asked for. And as this church, a unit of your body, we deliver them in the name of Jesus Christ. Eu lhes entrego a libertação delas em nome de Jesus Cristo. Que cada uma receba exatamente o que pediu. E como esta igreja, uma unidade do teu corpo, em oração agora, nós as libertamos em nome de Jesus Cristo. May they receive it now for your glory. Amen. Amen. Que recebam isto agora para a tua glória. Amém. God bless you. Hallelujah. We'll receive your healings and blessings. Amen. Deus abençoe cada uma de vocês. Agora, recebam isto. Vão, recebam suas curas e bênçãos. Now, there's no doubt in our minds, is there? Not one doubt. God's going to do it. You believe it, everybody? God is going to do it. He's not going to leave anything undone. He's going to do exactly what we asked him to do. Agora, não há dúvida em nossa mente, há? Nenhuma dúvida. Deus vai fazer isso? Vocês creem, todos? Deus vai fazê-lo. Ele não deixará nada por fazer. Ele fará exatamente o que lhe pedimos. Because he can't do nothing else and remain God, see? If we don't doubt, he'll grant it to us. Pois ele não pode fazer nada mais e permanecer Deus. Vejam, se não duvidarmos, ele nos concederá. Now, don't forget to pray for somebody who really needs prayer. You all know who that is? It's me. Yeah, I'm the one that needs prayer. Agora, não se esqueçam de orar por alguém que precisa mesmo de oração. Todos sabem quem é? Sou eu. Sim, eu sou o que preciso de oração. Standing in the breach now and going on a great long series of meetings all through California, Oregon, Washington, and around in Oklahoma and different places. Colocando-me na brecha agora e indo a uma grande e longa série de reuniões por toda a Califórnia, Oregon, Washington e por toda parte em Oklahoma e diversos lugares. People be coming out of Canada and everything, and I have to stand in the breach with differences of ministers and opinions and powers of the devil and the end time approaching. As pessoas virão do Canadá e tudo mais, e tenho de me colocar na brecha, com diferenças entre ministros e opiniões e poderes do diabo, e o tempo do fim se aproximando. And just someone said the other day, come up my house, there's a lady flew in from Germany and another person come from so and so. E alguém disse, o outro dia veio à minha casa. Foi uma senhora que veio de avião da Alemanha e outra pessoa veio de tal e tal lugar. So the Lord told him to come and this, that, and then somebody come across the street and said, how do you stand it? See? Disseram que o Senhor lhes disse para vir, e elas, isto, aquilo e aquilo mais, e alguém veio do outro lado da rua e disse, como você aguenta? Estão vendo? I said, oh, it's His grace. Amen. Eu disse, é a graça dele.
Amém. Then had to jump right in the plane, fly all night to California, or to Arizona, or Florida, come back and got in a storm. Devil tried to down us, and Lord brought us in. Então tive de pegar um avião, voar a noite toda para a Califórnia, ou para o Arizona, ou para a Flórida. Voltei e passamos por uma tempestade. O diabo tentou nos derrubar, vocês sabem, e o Senhor nos trouxe. Then the next morning, yesterday, I was supposed to leave for Bakersfield, California on a minister emergency, and I just couldn't do it. That's all. And then you get to some, and you don't know where to go from there. Então, na manhã seguinte, ontem, eu deveria partir para Bakersfield, Califórnia, para a emergência de um ministro. É isso. Não consegui ir, só isso. E vejam, e então você chega a alguns e você não sabe para onde ir dali em diante. Vejam. See, here's this one, this one, this one, this one, this one. You know what I mean? And then, which one? And it hurts some if you don't see them all. You see, you can't see them all. So you just have to wait, and when you feel led, then just go. Aqui está este, vocês sabem o que quero dizer, e então qual? E magoa alguns se você não faz, se não atende todos, vejam, e não se consegue atender todos, assim, você só tem de esperar e conforme sente-se guiado, então ir. I want to say a good compliment of our pastor. In the hospital last night on emergency, I blowed for Brother Woods and Charlie and them. It was around way in the night. Queria fazer um bom elogio ao nosso pastor. No hospital, ontem à noite, numa emergência, liguei para o irmão Woody e Charlie e os demais, já era tarde da noite. A dying lady that was laying dying, her sisters and them was there. And she'd been unconscious for a while, woke up and accepted the Lord Jesus. Uma senhora estava nas últimas, morrendo. Suas irmãs e os demais estavam lá. E ela esteve inconsciente por um tempo, acordou e aceitou o Senhor Jesus. I got to lead another man to the Lord Jesus down there in Florida, a sinner, and all hours of the night and everything on emergencies. You just have to follow a minister sometime to know. Pude conduzir outro homem ao Senhor Jesus lá na Flórida, um pecador. E a todas as horas da noite e tudo mais, em emergências. Você só tem de acompanhar um ministro um dia para saber. And I heard the nicest comments at the hospital about our pastor when he comes out there, how he visits the people and prays the sick and faithful at the post of duty. I appreciate that so much, of having over this little flock. E ouvi os melhores comentários no hospital sobre nosso pastor quando ele chega lá, como ele visita as pessoas e ora pelos doentes e é fiel no posto de dever. Eu sou muito grato por isso, por ter sobre este rebanho A servant of the Lord who's faithful at the post of duty. You do appreciate him, sure you do. But there's just some way we can express it more, you see, to a faithful servant of the Lord. Um servo do Senhor que é fiel no posto do dever. Não somos gratos, somos gratos por ele, claro que somos, mas há alguma forma que podemos expressá-lo mais. Vejam, há um servo fiel do Senhor. Someone asked me not long ago at Chautauqua, our last meeting, Brother Branham, how do you carry on like that? Alguém me perguntou, não faz muito tempo, em Chautauqua, nosso último encontro, irmão Branham, como aguenta assim? And I said, here's Gene Gold, Pat Tyler, and a whole bunch of them like these fellows here. When I'm in one of those meetings, lay on their face and fast for days and don't even eat and pray and everything for me. E eu disse, aqui estão Gene Gold, Pat Tyler e muitos deles, como estes irmãos aqui, quando estou num desses encontros, se prostram sobre seus rostos e jejuam por dias e nem comem, e oram e tudo mais por mim. That's what carries me on. See? That's the strength. The help cometh from the Lord. Brother Dalton, just so many of them, friends that just fast and pray. Refuse their meals and things and fasting and praying. É isso o que me leva adiante, estão vendo? Essa é a força. A ajuda deles vem do Senhor. Irmão Dalton, tantos deles, de amigos que jejuam e oram, recusam suas refeições e tal, e jejuando e orando. Now,
If Brother Gene back in the back is ready for the recording, now Brother Neville will continue on with the services just after a little bit. I want to speak just for a little while. Agora, se o irmão Jim lá atrás está pronto para a gravação, agora eu irei. O irmão Neville continuará com o culto daqui a pouco. Quero falar só um pouco. And now, if possibly I can get back, Edith, honey, hearing your birthday party is on Friday night. If I can get back from Oklahoma in time, I'll be down, see, on Friday night, if I possibly can. E agora, se for possível que eu consiga voltar, estimada Edith, sabendo que sua festa de aniversário é sexta-feira à noite, se conseguir voltar de Oklahoma a tempo, estarei lá. Vejam, na sexta-feira à noite, se conseguir. And now, while we're gone, you all pray for us. And as is said in the Bible, the Lord watched between you and me, see, while we're apart. Amen. E agora, enquanto estivermos ausentes, orem por nós. E está dito na Bíblia, atente o Senhor entre mim e ti. Vejam, enquanto estivermos separados. And may He do that and protect and bless you and protect and bless me and help us both to live the best that we can for His service till we meet again. E que Ele faça isso, e os proteja e abençoe, e me proteja e me abençoe, e nos ajude a viver o melhor que pudermos para o seu serviço, até nos encontrarmos de novo. And I'll depend on your prayers while I'm out in the field out here to face the enemy. So you pray for us. All you ministering, Brother Humes and Brother Beeler, so many others of you here, just pray for me. You understand? E dependerei das suas orações enquanto estiver no campo, além, para enfrentar o inimigo. Assim, orem por nós. Todos vocês, irmãos ministros, o irmão Humes e o irmão Biller e tantos outros de vocês aqui, orem por mim. Vocês entendem? Now we want to turn in the book of St. John, the 4th chapter, and I want to speak this morning, the Lord willing, on the subject called the unfailing realities of the living God. Amen. Agora, queremos abrir no livro de São João, capítulo 4. E quero falar esta manhã, querendo o Senhor, sobre o assunto chamado As Realidades Infalíveis do Deus Vivo. I want to read from the 14th verse, 23rd inclusive of St. John, the 4th chapter. We are breaking in upon a conversation now of Jesus talking to the woman at the well. Quero ler do versículo 14 ao 23, inclusive, de São João, capítulo 4. Estamos para entrar numa conversa agora de Jesus falando com a mulher junto ao poço. St. John, 4th chapter, 14th verse, including the 23rd. São João, capítulo 4, versículo 14, incluindo o 23. But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst, but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up to everlasting life. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida perpétua. Now the word there is really not everlasting. You'll see a little mark on it if you've got a King James Bible, and the original says to eternal life. Everlasting is just a while. Eternal is forever. Agora, a palavra lá, de fato, não é perpétua. Você verá uma pequena marca nela se tiver uma Bíblia King James. No original diz, para a vida eterna. Perpétuo é só um período de tempo. Eterno é para sempre. Springing up unto eternal life. Que salte para a vida eterna. The woman said unto him, Sir, give me this water that I thirst not, neither come hither to draw. Disse-lhe a mulher,
Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Jesus said unto her, Go call thy husband and come hither. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. For thou hast had 5 husbands, and he who thou now hast is not thy husband, in that saidest thou truly. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. The woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Our fathers worshipped in this mountain, and you say that in Jerusalem is the place where man ought to worship. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh when you shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. You worship, you know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. For the Father seeketh such to worship him. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. In the days of Jesus of Nazareth, when he was here on earth, walking in flesh, Nos dias de Jesus de Nazaré, quando ele esteve aqui na terra, andando em carne, he found the people in his day seeking a religion that would bring them deliverance. ele encontrou as pessoas em seu dia buscando uma religião que lhes trouxesse libertação. They wanted a religion that would deliver them from all their evils and their enemies. Elas queriam uma religião que as livrasse de todos os seus males e inimigos. And Christianity met every challenge that they asked for. Christianity met everything that they needed and everything that they asked for. E o cristianismo atendia a todos os desafios que apresentaram. O cristianismo atendia a tudo de que elas precisavam e a tudo o que pediam. It challenged every one of their needs. But they would not receive it. Ele desafiou cada uma das suas necessidades, mas elas não o receberam. And it's about the same as it is today. We find people today, like it was then, seeking for a religion that'll do something for them, that'll bring some reality to them. E é mais ou menos assim hoje. Encontramos pessoas hoje como eram então, buscando uma religião que faça algo por elas.
que lhes traga alguma realidade. And real, true Christianity meets every one of those challenges, but they won't receive it. They just don't want it. The nature of the people today, I'm not speaking of the born-again church. E o cristianismo verdadeiro e genuíno atende a cada um desses desafios, mas não o recebem, não o querem. A natureza das pessoas hoje, não estou falando da igreja que nasceu de novo. I'm speaking of the nation and country in whole. They don't seem to want it. Estou falando da nação e do país como um todo. Não parecem querer isso. If you want anything, you just can't rest till you get it. Jesus said in the Beatitudes, "Blessed are they that do hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled." If they hunger and thirst, Se quer alguma coisa, você não pode descansar até consegui-la. Jesus disse nas bem-aventuranças: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, se têm fome e sede. but today we are trying to give people something that they really need and they don't want to accept it. That's right. They just don't want it. And the attitude of the people hasn't changed. Mas hoje estamos tentando dar às pessoas algo de que elas precisam de verdade e elas não querem aceitar. Elas não o querem. E a atitude das pessoas não mudou. And yet that is exactly what the world needs today, is a religion of Jesus Christ. Deliverance from the things that they're fearing and dreading and have need to be delivered of. E, todavia, é exatamente disso que o mundo precisa hoje. É a religião de Jesus Cristo, libertação das coisas que temem e receiam e das quais precisam ser libertas. In the days when he was here on earth, one of the reasons why that they could not receive Jesus of Nazareth Nos dias em que ele esteve aqui na Terra, um dos motivos de não terem podido receber Jesus de Nazaré and believe him and get their deliverance, because it was too unusual for them. He brought his deliverance. God had sent them deliverance. e crer nele e receber a libertação deles foi porque era incomum demais para eles. Ele trouxe sua libertação. Deus lhes havia enviado libertação. And it was so unusual to them that they didn't want to accept it, because it didn't come just the way that they were used to receiving religion. E era tão incomum para eles que eles não quiseram aceitar porque não veio do jeito que estavam acostumados a receber religião. And it's a very outstanding conditions exist the same today. Yes. Very striking to see the parallel of it. E é uma condição muito notável. Existe o mesmo hoje. É muito impressionante ver o paralelo disso. The people of today are wondering, where is the God that opened the Red Sea? Where is the God that made the lepers well? Where is the God that set the captive free? As pessoas de hoje estão se perguntando: onde está o Deus que abriu o Mar Vermelho? Onde está o Deus que curou os leprosos?
Onde está o Deus que libertou os cativos? And yet it's right at hand and they don't want to receive it. Why? The same reason they had. It's too contrary. It's unusual. They want. E todavia está bem perto e não querem recebê-lo. Por quê? O mesmo motivo que tinham. É contrário demais. É incomum. Eles querem